Olá, meus amores, bom dia. Vamos iniciar mais uma aula hoje com as tias morrendo de saudade de vocês. Mas vamos lá, né? Não é fácil, mas nós vamos vencer, não é isso? Então vamos dar início à nossa aula de hoje, que está muito legal. Hoje nós vamos estudar português. Que legal e um conteúdo bacana, olha aí. Título e subtítulo. Quem já estudou título e subtítulo? Vamos descobrir o que é? Nós vamos iniciar aí com aquele texto de instruções que a gente estudou na aula passada do carro eólico. Quem foi que prestou atenção aí nesse texto? Quem lembra desse texto, carro eólico? E nós temos aí de quais materiais você necessita para construí-lo. E está aí os materiais, um pedaço de papelão, tampinhas de plástico, um copo de papel, cola branca, fita adesiva, canudinhos, palitos de churrasco e massa de modelar. Esses são os materiais que nós utilizaremos para fazer este carro eólico. Que o carro eólico, vocês lembram que a tia explicou na aula passada, que é aquele movido pela energia obtida do vento. E aí, diante dessas instruções aí, nós ainda temos como você pode construí-lo, que a gente estudou na aula também passada. Ó. Corte 2 canudinhos de maneira que sejam maiores que a largura do papelão. Cole-os com fita adesiva. Vire o papelão e use cola branca para colar o copo no lado oposto dos canudinhos e preenche 4 tampinhas de garrafa com massa de modelar. Crave um palito em 2 delas. Introduza o palito em um dos canudinhos e depois coloque outra tampinha de garrafa na ponta que sobressai do outro lado do carro. Pegue outro palito e faça o mesmo com o outro canudinho. E o último passo é, se quiser, você pode decorar seu carro usando todo tipo de elementos que aparece aí, botões, figurinhas, pedaços de papel e etc. Só que para a gente entrar nesse novo assunto, título e subtítulo, nós precisamos fazer a leitura desse texto de instruções sobre um brinquedo, não é isso? Do passo a passo de como construir o brinquedo para a gente começar a responder nossa atividade. Olha só, está perguntando aí qual é o título desse texto que a gente acabou de fazer a leitura. Título é aquele nome grande que aparece lá em cima do nosso texto, um nome que fica em destaque. E vocês estão vendo aí que nesse texto instrucional, o título dele está escrito bem preto, em negrito, e nós vamos saber que o título do nosso texto é carro eólico. Muito bem, eu tenho certeza que vocês acertaram. Além dele, o texto apresenta mais 2 subtítulos. Observe. Vamos ver o que é o título? Esse título aí indica o assunto a ser tratado no texto. E o subtítulo é um título complementar usado para indicar o assunto de uma parte do texto. E aí, nós temos 2 exemplos do lado. Ó. De quais materiais você necessita para construí-lo? E temos também outro subtítulo. Como você pode construí-lo? E aí, nós vamos, além dele, o texto apresenta esses 2 subtítulos. Além do título, carro eólico. Entenderam? Aparecem mais 2 subtítulos para complementar o assunto do nosso texto. E nós temos aí, ligue os subtítulos ao que eles indicam. De quais materiais você necessita para construí-lo? É o passo a passo ou são os materiais? E nós temos aí, como você pode construí-lo esse carrinho? Esse subtítulo, de quais materiais você necessita para construí-lo? Nós podemos chamar eles de materiais ou de passo a passo? Isso são os materiais que nós precisamos para construir. E quando eu digo como você pode construí-lo? É o passo a passo do nosso texto. Entenderam? Muito bem. E aí nós temos outra questão, olha aí. Que outro título você daria para esse texto? Carro, o nosso título é carro eólico.
E aí, nesse quadradinho do lado, você vai criar um texto, aliás, vai criar um outro título para dar a esse nosso texto. Se não colocasse esse nome carro eólico, que nome eu daria para esse texto? E aí você vai pensar e vai escrever aí do lado, bem bonito, tá bom? Com tua letrinha aí que é perfeita, capricha na letra. E nós vamos para a questão de número 15. E quais subtítulos poderiam substituir os originais? Olha só, o título é aquele que dá início ao assunto, entendeu? Que ele vem bem em destaque, que a tia acabou de explicar. E os subtítulos são aqueles que vêm para complementar o nosso assunto, que você pode retirar uma parte do texto e montar um subtítulo, que é algo que está dentro do nosso texto. De quais materiais você necessita para construí-lo e como você pode construí-lo? E olha só o que está pedindo aí. Quais subtítulos poderiam substituir esses originais aí? Ó, na questãozinha de número 14, eu vou deixar uma sugestão para vocês, que podem ser carro movido a sopro, algo que tem a ver com o nosso texto, não pode fugir do assunto. Vou dar umas sugestões aí também, que vocês podem escrever aí nesse espaço, os materiais que são necessários para construir o carro. E como você pode construir, vou deixar também uma sugestão aí para vocês, que é o passo a passo, como você vai fazer esse carrinho. Aí você vai escrever também aí nesse quadrado, tá bom? Nós temos agora outra novidade sobre brinquedo. Pega aí teu livro didático e abre lá na página que ainda tem continuidade do nosso assunto, tá bom? A nossa instrução para brinquedo. Abre aí teu caderno de atividade na página 21 e vamos acompanhar essa instrução de modelagem de brinquedo. Olha só, agora vai ser, olha, mexendo aqui com as nossas mãozinhas, usando muita coisa gostosa que vocês adoram mexer. Você gosta de brincar com massinha de modelar? Eita, tenho certeza que vocês adoram brincar com massinha de modelar. Então, nós vamos ler esse texto e vamos descobrir como modelar uma flor. Olha que legal! Vamos ver esse passo a passo? Flor com massa de modelar. Olha os materiais que a gente necessita para fazer essa flor. Massa de modelar vermelha, massa de modelar verde, massa de modelar amarela. Um palito grande e 6 palitos pequenos. Como fazer? Primeiro, envolva o palito maior com a massa de modelar verde. Tem um exemplo aí do lado. Assim você terá o caule da flor. O passo número 2. Faça 6 bolinhas bem firmes e pequenas com a massa de modelar vermelha. E tem um exemplo aí do lado para vocês. E embaixo nós temos o passo de número 3. Faça uma bolinha pequena com a massa de modelar amarela. Olha aí do lado que nós temos aí também essa instrução para vocês. Continuando agora o passo de número 4, espete os palitos pequenos nas bolinhas vermelhas para prendê-las na amarela. Passo de número 5, encaixe a flor no cabo verde. E 6, faça folhas e grude no cabo verde. Sua flor vai ficar linda. Olha aí, a flor já está pronta. Você vai fazer esse passo a passo, é bem facinho de fazer. Faz a tua florzinha aí bem linda e dá ela para a mamãe, que a mamãe vai ficar muito feliz, tá bom? E nós temos aí ainda uma atividade para a gente concluir nessa página ainda do nosso livro didático, do nosso livro de atividades. Questãozinha de número 2. O texto apresenta, ainda na página 22, viu? Só lembrando. O texto apresenta instruções para a modelagem de uma árvore, de uma caixa ou de uma flor. Esse texto que a gente acabou de ler essas instruções, o que é que está pedindo para modelar aí? É uma árvore? É uma caixa? Ou é uma flor? Aí você vai marcar um X na palavrinha flor, que é o que está indicando lá no nosso texto. Questãozinha de número 3. Quantos passos são necessários para modelar a flor? E nós temos aí um quadrado com os números 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 10. Quantos passos nós utilizamos lá no texto instrucional que a gente acabou de ler sobre a modelagem de uma flor? Nós estudamos 6 passos, esses 6 passos que são necessários para modelar a flor. Questãozinha de número 4. Numere os itens de acordo com a ordem em que aparecem no texto. Vamos lá? Primeiro é o caule, depois as pétalas, depois o miolo da flor e número 4, as folhas. Olha só aí os itens de acordo com a ordem que aparece lá no texto. O número 1 aparece lá o quê? O caule. Número 2, lá o segundo passo, aparece as pétalas. O 3, o miolo da flor. E por último, que é o 4, as folhas. Copie do texto os materiais necessários para fazer a modelagem. Vocês estão percebendo que essas questões estão bem de acordo com as do livro didático? Muito bem, então vamos caprichar aí. Olha só os materiais necessários. Massinha de modelar, vermelha, verde e amarela. Um palito grande, 6 palitos pequenos, muito bem. E agora nós temos aí a questãozinha de número 6. Eita, que legal, que fica aí na página 23 do caderno de atividades. Pinte o nome das cores de massinha indicadas para fazer a modelagem da flor. E dentro do quadrado nós temos aí as palavrinhas. Vamos fazer a leitura dessas palavrinhas? Roxo, vermelho, verde, rosa, amarelo, azul e branco. E aí nós vamos pintar o nome das cores de massinha. Quais são as cores que apresentam no texto? Vermelho, verde, amarelo. Isso, muito bem. Agora nós vamos para a nossa 7ª questão. Releia este trecho do texto. Olha só, e nós temos aí uma palavra que está escrito em negrito, bem preta, olha. Envolva o palito maior com massa de modelar verde. Que palavra pode substituir a que está destacada no texto? Que é essa que eu acabei de falar para vocês, que ela está escrita mais escura. Vocês estão vendo que ela está bem preta, essa palavra? É porque ela tem algo que pode substituir. E qual é dessas aí? Nós podemos substituir envolva por cubra, preencha ou pinte. Envolva tem o mesmo significado que cubra. Essa palavra que nós podemos substituir, tá bom? E agora nós temos ainda a 8ª questão sobre o nosso conteúdo. Copie do texto o título e os subtítulos que aparecem aí nesse texto instrucional. Lembrando que eu expliquei para vocês o que é um título, que é o que indica o assunto que será tratado no texto, e também o subtítulo, que é um título complementar usado para indicar o assunto de uma parte do texto, tá bom? Aí vocês vão colocar aí na primeira linha o título, que é flor com massa de modelar. Todo mundo fez esse título. E nós temos aí também os subtítulos, que são o quê? Os materiais, como fazer essa flor. Na nossa 9ª questão, olha a questãozinha de número 9, nos subtítulos é possível encontrar as instruções sobre como brincar com a modelagem ou a lista de materiais necessários e as instruções de como fazer a modelagem. Muito bem, é a lista de materiais necessários que nós encontramos no nosso subtítulo. Muito bem. Agora a questãozinha de número 10. Releia o segundo subtítulo do texto. Olha aí qual é o nosso segundo subtítulo. Como fazer. Que palavra poderia substituir esse subtítulo sem mudar o sentido? Como fazer? Nós podemos substituir por preparação, ingredientes ou rendimento. Qual vocês marcaram aí?
Muito bem, preparação. Como fazer? Eu estou me preparando para fazer essa flor. Muito bem, e chegamos ao final de mais uma aula de português. Nossa agenda, que é no livro didático, página 35, e o livro de atividades, páginas 21, 22, 23 e 24, que foram as tarefas, as atividades estudadas hoje. Qualquer dúvida, meus amores, as tias estão à disposição de vocês, tá bom? Tia Everlândia, tia Manu, podem chamar a gente aí no zap, que nós estamos aí, ó, conectados para atender vocês. E atenderemos com bom gosto, tá bom? Atenderemos vocês com o maior prazer. Tenham bons estudos e aproveitem bastante aí essa aula, porque ela está ótima. Um beijo bem carinhoso para cada um de vocês, meus amores. Tchau, tchau.